muito importante que você preste atenção para você ser abençoado. Aliás, esse é o momento melhor para a gente abençoar as pessoas, é quando transmitimos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder, e não existe nada, não existe algo tão poderoso quanto a palavra de Deus. Tudo que Deus criou, quando Deus criou o universo, Ele criou usando o poder da sua palavra. Ele usava e usou o poder da palavra, e esta palavra foi trazendo à existência todas as coisas. Daquilo que não havia, tudo foi sendo trazido à existência. Esta palavra que tem o poder para transmitir, para produzir dentro do ser humano a fé. Você não consegue a fé, não alcança a fé, não desenvolve na fé, se não for através da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir esta palavra, nós precisamos nos alimentar desta palavra, nós precisamos confessar esta palavra para que esta fé produza, ela desenvolva dentro de nós. Ora, quando a pessoa se torna uma pessoa de fé, o cristão se torna uma pessoa de fé, é uma pessoa de fé, significa que aquele cristão aprendeu a firmar a sua vida na palavra de Deus. Quando o cristão vive pela fé, significa que ele aprendeu a conduzir a vida firmado na palavra de Deus. Aí você pergunta, ô bispo, todas as pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica, todos os evangélicos são pessoas de fé? Não, não são de fé. Porque é preciso que a pessoa absorva essa palavra, é preciso que você confesse essa palavra, é preciso que esta palavra produza no seu espírito a fé, e você vá conduzindo a sua vida pela fé. Existem cristãos evangélicos que muitas das vezes eles, diante de uma situação, uma pequena adversidade, não precisa ser uma grande adversidade, uma pequena adversidade, eles se desesperam, eles às vezes desanimam, eles às vezes se prostram. Não precisa surgir diante deles uma grande adversidade, não, às vezes uma pequena adversidade já é suficiente para abatê-los, já é suficiente para fazê-los às vezes se desesperar, às vezes é suficiente para fazê-los desanimar. Por quê? Porque são pessoas que ainda não aprenderam a viver por fé, são pessoas que não estão realmente se tornando ou se tornaram pessoas de fé. Deus, nós vamos ler depois, Deus ele usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Então aquele povo estava lá há mais de 400 anos, e Deus realizou grandes sinais, milagres, até que o povo foi tirado do Egito. Quando Deus os tirou do Egito, os tirou com a promessa de introduzi-los numa terra que Ele escolheu, com a promessa de fazê-los se tornar uma nação forte, abençoada, uma nação poderosa. Mas Deus precisava ver
o que havia no coração desse povo. Deus precisava ensiná-los a viver na dependência dele. Deus precisava que eles se humilhassem mais, se tornassem mais dependentes dele, se humilhassem mais. E para onde Deus os levou? Deus os levou para o deserto. Lá era um lugar, literalmente falando, um lugar árido, seco, duro, cheio de dificuldades, adversidades. Então eles tinham que ser levados e foram conduzidos por Deus para o deserto, porque lá no deserto eles iriam enfrentar dificuldades, no deserto eles seriam provados, no deserto eles iriam ter que se humilhar, depender de Deus. Não havia recursos, não havia como eles dizerem: nós vamos viver na força do nosso braço, na nossa capacidade. Não, lá eles tinham que depender de Deus, lá eles tinham que aprender a se humilhar, e lá eles tinham que mostrar o que havia no coração deles, se eles criam realmente em Deus, se eles iriam obedecer, se eles iriam confiar, ou se eles iriam se mostrar incrédulos, rebeldes, desobedientes. E constantemente, não era todos os dias, constantemente Deus permitia ou criava uma situação em que eles tinham que mostrar o que havia no coração deles. E a grande maioria daquelas pessoas, embora elas tenham visto Deus abrir o Mar Vermelho, embora eles tenham visto Deus fazer grandes sinais no Egito, embora eles viram tantas coisas acontecer, mas a maioria não se tornou pessoas de fé. Eles não se tornaram aquelas pessoas de fé, porque a pessoa de fé, ela é conhecida como uma pessoa de fé principalmente nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de adversidades, principalmente quando as circunstâncias são contrárias. Aí é mais fácil a gente ver quem é de fé, quem não é de fé, quem realmente confia, quem realmente não confia, quem realmente crê, quem realmente não crê. E Deus, então, o que fez? Vamos ler aqui. Esse é um episódio apenas dentre vários que aconteceu. A maioria já conhece essa passagem que diz assim, Êxodo 15, versículo 22. Fez Moisés partir o povo do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se junto às águas. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Então, assim, Deus, lá, quando eles ainda estavam no Egito, eu vou libertá-los, eu vou lhes fazer o bem,
Eu vou introduzi-los numa terra abençoada, que mana leite e mel. Eu vou fazer de vocês uma grande nação. Eles receberam de Deus todas essas promessas quando estavam ainda no Egito, e Deus os tirou do Egito. Mas porque a maioria não se tornou ou não se tornaram pessoas de fé, com tudo que viram, o que acontecia com eles? Quando eles se deparavam com uma dificuldade, acabou. Eles murmuravam, se rebelavam, ficavam indignados contra Deus, indignados contra Moisés. Por quê? Será que a dificuldade ia impedir Deus de cumprir a sua palavra? Não. Será que as dificuldades eram um sinal de que Deus os havia abandonado? Não, Deus continuava com eles. Mas o problema é que eles não se tornaram pessoas de fé. Então eles saíram lá do Mar Vermelho. Deus já tinha feito um milagre lá. Eles viram o mar ser aberto e quase 3 milhões de pessoas passaram. As águas ficaram como paredes, diz a Bíblia, de um lado e de outro, e eles passaram a pé enxuto, ou seja, não molharam sequer os pés, porque Deus fez uma coisa tão grande que o mar se dividiu como se fosse 2 paredes, e eles passaram. Quer dizer, eles viram uma coisa extraordinariamente grande. Aí caminharam 3 dias e não encontraram água, e Deus foi conduzindo, evidentemente sabendo de todas as coisas. Por ali não tem água, mas Deus os conduziu, porque Deus queria prová-los. Deus queria saber o que este povo faria diante de uma dificuldade. Aí eles caminharam 3 dias, não encontraram água. Aí depois eles encontraram um poço, e eles correram para beber água, mas não podiam, porque as águas eram amargas. O que houve com eles? Imediatamente eles murmuraram. Murmurar significa reclamar baixinho. Eles começaram a murmurar e foram para cima de Moisés e disseram: e aí, Moisés, o que haveremos de beber? Mais uma vez, aquele povo, na sua maioria, mostrou que não havia no coração deles uma verdadeira fé. Eles, mais uma vez, desagradaram a Deus, murmuraram contra Deus, contra Moisés, e disseram: o que havemos de beber? Por quê? Porque na hora, ou quando tudo vai bem, quando tudo está favorável, quando as vitórias estão acontecendo, vindo, chegando, se tornando possíveis, é muito fácil a pessoa dizer: pô, eu creio. A pessoa dizer: Deus está comigo. A pessoa dizer: Deus é fiel, porque está indo tudo muito bem. Mas a vida, inclusive do cristão, não é e nem será vivida todos os dias desta forma. Eu entreguei a minha vida a Jesus, me converti, então agora todos os dias eu vou viver dias de 1000 maravilhas, dias de flores, todos os dias vitórias, todos os dias milagres, todos os dias vitórias, todos os dias bênçãos. Não é assim, e nem será. Por quê? Até porque ninguém cresce espiritualmente assim. As vitórias fazem bem, abençoam, as respostas fazem bem, as vitórias, elas são agradáveis, e você alcançando vitórias, conquistando respostas, sendo abençoado, você pode glorificar a Deus, sim, você pode agradecê-lo mais, isso abençoa, isso faz bem, mas isso não leva a pessoa a crescer espiritualmente, não leva a pessoa a crescer espiritualmente. Deus então permite, Ele permite lutas, Ele permite adversidades, Ele permite circunstâncias contrárias,
Ele permite provações, Ele permite adversidades, Ele permite lutas. Para quê? Por quê? Porque Ele abandonou a pessoa? Não. Porque agora Ele não pode cumprir mais a promessa dEle? Não. Porque Ele também precisa ver o que existe no coração de cada um. Ele precisa ver qual é a medida da sua fé, qual é a medida da sua confiança, como é que você reage, como é que você reage nas lutas, nas adversidades, nos momentos difíceis. Como é que você reage? Você se desespera? Você se prostra, desanima, se abate? Você fica paralisado, prostrado? Você se entrega? Como é que você reage quando o momento é difícil, quando o momento é de adversidade, quando o momento é de circunstâncias contrárias? A sua maneira, o modo pelo qual você reage, vai falar muito a respeito da sua fé. Não surgiu uma adversidade, não vou me desesperar. Eu vou clamar a Deus, eu vou orar, eu vou chamar a existência pela fé, a solução, a saída. Eu vou confiar em Deus, eu vou clamar em Deus o que cabe a mim fazer de atitudes. Eu vou tomar atitudes. Eu tenho certeza que Deus está comigo, eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel, eu tenho certeza que isso não vai me destruir. Eu confio em Deus. Isso é uma coisa. Essa é a postura de quem está na fé. É a postura de quem vive pela fé. É a postura de quem aprendeu a crer e confiar em Deus. E a pessoa vai continuar crendo, obedecendo, fazendo aquilo que Deus quer que ela faça, ainda que diante dela tudo esteja contrário, não haja nada favorável. Por quê? Porque é uma pessoa de fé. Não, quando surge uma dificuldade, meu Deus do céu, o senhor nem sabe, eu me desespero logo. Quando surge uma adversidade, aí eu desanimo, eu vou no chão, eu me prostro, eu fico paralisado, eu não luto, eu não faço nada. É sinal de que os que agem assim, não aprenderam a viver por fé, não se tornaram pessoas de fé, não estão de fato vivendo uma fé. Eles caminharam 3 dias e não encontraram água, mas Deus era com eles. Eles caminharam 3 dias e não encontraram água, mas Deus não desistiu nem cancelou as promessas que havia feito. Eles caminharam 3 dias e não acharam água, mas Deus não iria permitir que eles fossem destruídos, porque Ele falou: eu vou introduzi-los, eu vou abençoá-los, eu vou fazer o bem. Mas não é assim que pensa quem não está na fé. Quem não está na fé, quem não vive por fé, quem não se tornou uma pessoa de fé, numa hora em que surge uma adversidade, o desespero toma conta. A pessoa às vezes fica absolutamente cega, parece que Deus não existe, não é com ela, parece que Deus a abandonou. Então alguns se desesperam e outros ficam prostrados, desanimados, paralisados. Eles ficam no chão. Por quê? Porque surgiu uma dificuldade. Então, o que eles fizeram? Ao invés de orar, ao invés de clamar, ao invés de usar a fé, eles ficaram murmurando: e aí, Moisés, o que havemos de beber, Moisés? Era outra coisa. Porque o clamor, a oração, a fé é agradável a Deus. A murmuração tem a ver com incredulidade. A murmuração tem a ver com rebeldia. A murmuração tem a ver com o coração dos incrédulos. Então eles começaram a murmurar. Aí Moisés foi lá e fez o que uma pessoa de fé faz no momento de adversidade: eu vou clamar, eu vou usar a fé, eu vou orar, eu vou me manter na fé. Aí Moisés foi lá e clamou a Deus. O que Deus fez? Tão simples, uma maneira tão simples. Deus deu uma saída para uma situação que, humanamente falando, não tinha saída. Porque as águas são amargas. Como é que se faz? Deus mostrou a Moisés uma árvore.
como resposta da oração que ele fez, ele mostrou uma árvore. E Moisés teve a direção, pegou o tronco da árvore, lançou nas águas. As águas se tornaram saudáveis, doces. Agora este povo pode beber essa água. Aí eles caminharam um pouquinho mais, aí chegaram a Elim. Inclusive esse lugar, que é no Egito, permanece lá conservado, né? Tem lá 70 palmeiras, é um lugar muito bonito, por sinal. E até lá tem 12 fontes. Você chega lá, tem um monte de turista, um monte de gente lá. Eu estive lá em 2011, é um lugar muito bonito, por sinal. Tem lá 12 fontes, e as palmeiras estão lá. Aquele lugar ficou conhecido e permanece como um testemunho. Quando eles chegaram a Elim, aí havia água em abundância. O que houve antes? Apenas uma oportunidade de prová-los. Chegaram a um lugar onde as águas eram amargas. Ali eles foram provados. Então, não é tudo que acontece de adversidade que você pode dizer, é uma provação. Não. Mas em todos os momentos em que nos deparamos com adversidades, circunstâncias contrárias, dificuldades, você pode ter certeza que ali vai ser uma oportunidade para que Deus também veja quem é você. Você crê, você confia, você continua obedecendo, você continua na fé, ou você se desespera, se rebela, desanima, se prostra. Então, não é pequeno, infelizmente, não é pequeno o número de pessoas que dizem, eu sou seguidor de Jesus. E estão dentro da igreja, todas elas afirmam que são pessoas de fé. Todas elas dizem amém, todas elas levantam as mãos, todas elas dão a impressão de que essas pessoas, elas de fato têm uma fé viva dentro delas. Essas pessoas de fato creem, essas pessoas de fato têm uma plena confiança em Deus. Mas vai você conviver com elas, vai conviver com elas, vai conviver com elas. Veja o que muitas das vezes os familiares delas testemunham. Às vezes as pessoas incrédulas às vezes elas têm que tranquilizar alguém que diz que é cristão. Não, fulano, não se desespera não, porque ela está desesperada. Não, fulano, não desanima não. Não, fulano, não entra no desespero não. Não, fulano, não fica prostrado não. Às vezes o incrédulo, ele tem que falar com alguém que se diz cristão, para não se desesperar, para não se prostrar, para não entrar no desespero. Por quê? Aí no domingo a pessoa está lá na igreja, lê a sua Bíblia, ora, canta, mas quando se vê diante de uma adversidade, muitas das vezes não se mostra uma pessoa de fé. Então eles caminharam, encontraram depois muitas águas, mas a Bíblia diz que ali os provou, Deus os provou. Queria ver a reação, queria ver a atitude, queria ver a postura deles quando eles correram para o poço e chegaram lá e as águas eram amargas. Então Deus permite, Ele permite. Você não pode, como cristão, imaginar que todos os dias nós vamos viver, todos os dias conquistando vitórias,
tudo dando certo, tudo favorável, todos os dias. Não, existem momentos que às vezes acontecem adversidades, que às vezes não acontece diretamente com você, mas às vezes na sua casa, na sua família, que envolve você. Às vezes adversidades que estão diante de você, que envolve você, ou que acontece diretamente com você. Então as pessoas de fé, elas não se mostram de fé quando tudo está indo muito bem, porque aí é muito fácil, está tudo indo muito bem, só vitórias, bênçãos. Aí, pô, essa pessoa é de fé. Não. A gente identifica, acima de tudo, principalmente quem é de fé, quando surgem adversidades, momentos difíceis, circunstâncias contrárias. Quem é de fé? Porque a pessoa de fé não é que ela é um super-homem, não, mas ela é uma de fé. As circunstâncias estão contrárias, mas ela age a fé. Circunstâncias contrárias, mas ela não se prostra. Circunstâncias contrárias, mas ela luta, ainda que ela não possa, naquela situação, fazer nada com as mãos dela, nada, ela não pode fazer nada, mas ela vai manifestar a sua fé, ela vai demonstrar a sua confiança, ela vai se proceder com a pessoa de fé. Então o povo correu às águas amargas, aí todo mundo começou, e aí Moisés, o que havemos de beber? O que Moisés falou para eles? O que Moisés fez? E pessoal, nós estamos perdidos aqui, e olha, nós estamos desgraçados, nós estamos arruinados. Não, Moisés foi lá clamar a Deus, porque era um homem de fé. Ele foi clamar, e esse clamor trouxe a saída, proporcionou a saída. Então, às vezes, nos deparamos com situações extremamente impossíveis. Às vezes são situações consideradas perdidas, situações que às vezes olhamos assim e falamos, não tem saída, não tem solução. Mas quando a gente usa a fé, demonstramos fé, agimos na fé, nos procedemos com fé, confiamos em Deus, fazemos a nossa parte dentro daquilo que nós temos que fazer, exercitando sobretudo a nossa fé, às vezes para aquela situação tão grave, tão impossível, às vezes Deus, uma coisinha tão simples, Ele dá uma saída, da onde não se imaginava uma saída, da onde ninguém esperava uma saída, da onde ninguém enxergava uma saída, Ele dá uma saída, e honra a fé que a pessoa viveu, e honra a fé que a pessoa viveu. Então é muito importante lembrar que se eu ficar cantando um montão de louvor, é bacana, é louvor, glorifica a Deus, pode até me abençoar, mas só isso não torna a pessoa uma pessoa de fé. Se você ficar só lendo, enchendo-se de um conhecimento teológico, só isso não torna você uma pessoa de fé, não torna uma pessoa de fé. Está cheio de pastores, infelizmente, enquanto a gente por um lado fala assim, tem homens de fé, tem homens de Deus nesse mundo, homens e mulheres de Deus nesse mundo, enquanto você vê homens de fé, mulheres de fé, está cheio de pastores, cheio de conhecimento teológico, eles conhecem tudo, versículo por versículo aqui, mas você vai contar um problema para ele, às vezes ele te derrota. Você está precisando de alguém de fé para dizer, vamos orar, vamos orar, tá, o negócio está impossível, ainda assim nós vamos batalhar, porque Deus pode mudar. É isso que a pessoa está precisando ouvir. Ela chega lá, o pastor derrota. Ela já foi buscar ajuda, o pastor derrota. O pastor diz, senhora, irmã, não tem jeito, irmã. Tem coisa que não tem jeito, irmã. Tem coisa que a gente tem que aceitar. Aí às vezes ela vai a um de fé e diz, não, vamos clamar a Deus, porque para Deus não tem nada perdido, vamos clamar. Aí Deus vai lá e se manifesta e responde. Então é muito importante que você verifique o que está acontecendo com você. Você tem se tornado um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que obedece, uma pessoa que confia em Deus, ou você tem sido uma pessoa incrédula,
Não, mas eu estou dentro da igreja. Sim, mas tem gente dentro da igreja, mas é incrédulo, não crê. Ele está se tornando o que? Uma pessoa obediente, uma pessoa murmuradora, uma pessoa desobediente, uma pessoa que se rebela contra Deus, uma pessoa que se desespera diante dos momentos difíceis. Você tem que olhar para você, esquece os outros, para você. O que eu tenho sido? Uma pessoa que vive a fé. Por quê? Porque eu digo para você, às vezes dentro de famílias, tem pessoas incrédulas, totalmente incrédulas dentro de famílias. E às vezes dentro de famílias tem pessoas que dizem, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sigo Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E às vezes aquelas pessoas incrédulas daquelas famílias, elas olham e falam assim, caramba lá, um probleminha que aconteceu, se desespera, entra em parafuso, não é assim que dizem? Pô, entrou em parafuso. Eu não sei muito bem o que é entrar em parafuso. Desesperou. Olha lá, uma coisinha lá, ó, está no chão. Qualquer coisinha que acontece, desespero toma conta. Aí tem que vir uma pessoa que nunca entrou numa igreja, que não conhece nada, que não conhece a palavra de Deus. E às vezes a pessoa, ela vem e fala, ô fulano, se desespera não. Ela não conhece a Bíblia, ela fala, tem um Deus no céu. Ela fala, tem um Deus no céu, fulano. Deus é maior do que isso. Aí o que se diz cristão, o que se diz seguidor de Jesus, ele às vezes tem que ouvir da boca de pessoas que nunca buscaram a Deus, que existe um Deus no céu, porque eles, uma pedrinha no caminho, desespero. Ou quando não desespera, eles vão no chão, eles se prostram, eles se deprimem, eles vão para dentro de um buraco e eles ficam lá prostrados como se Deus não existisse, Deus não funcionasse, como se Deus não pudesse fazer nada por eles. Por que isso? Aí chega domingo, vai à igreja. O que está acontecendo com essa pessoa? O que a palavra de Deus está produzindo dentro dessa pessoa? O que a palavra de Deus está produzindo dentro dessa pessoa? Não é a fé que deveria produzir. A pessoa às vezes está se tornando religiosa e não uma pessoa de fé. Não uma pessoa de fé. Então eles teriam que, se fossem pessoas de fé, eles iriam raciocinar com a fé, pensar, melhor dizendo, com a fé. Não, peraí, a gente caminhou 3 dias e não encontramos água. Corremos para o poço, as águas são amargas. Deus vai fazer alguma coisa Ele vai fazer por nós, porque Ele nos prometeu lá, queria nos introduzir na terra. Ele disse que iria nos fazer o bem. Ele disse que faria da gente um povo abençoado, uma nação abençoada. Não, peraí, alguma coisa Deus vai fazer. Vamos orar, vamos clamar, vamos dar as mãos aqui, vamos falar com Deus. Moisés, vamos orar, vamos falar com Deus. Alguma saída Deus vai dar, alguma coisa Deus vai fazer, porque é assim que funciona quando a pessoa é de fé e quando não é. E ainda tem um problema. Num momento difícil, quando você tem pessoas de fé do seu lado, aquilo se torna, as lutas se tornam mais fáceis, porque um abençoa o outro com a fé que tem. Agora, quando você está rodeado de pessoas que não são de fé, aí tudo se torna mais difícil, porque uma gotinha que cai, para quem não é de fé, uma gotinha que cai, parece que foi uma tempestade que veio, parece que houve um dilúvio, desespero total. Assim muita gente vive, assim muita gente tem vivido. Então o que Deus quer de nós? O que Deus quer? Que sejamos religiosos? A gente vem domingo, levanta a mão, ora, canta, depois quando a gente sai daqui, no meio de uma dificuldade, um probleminha que acontece, a gente, ai meu Deus, Deus não está comigo, Deus me abandonou, isso aqui vai me destruir, isso aqui vai acabar, isso aqui não tem saída, isso aqui. O que Deus quer? Que a gente viva assim? Não. O que Deus quer? Que a gente viva fingindo? O que Deus quer? Que quando surge uma dificuldadezinha, a gente entra dentro de um buraco, se esconde lá e fica lá e se prostra lá e não luta, não age, não faz nada? Não. Deus quer encontrar em nós
um coração de fé. Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa confiança, Ele quer a nossa fé. O que Ele queria? Ele queria que aquele povo se tornasse um povo de fé, que aquele povo, num momento difícil, dissesse: não, Deus está com a gente, Ele não nos abandonou, Ele não vai nos abandonar, Ele é com a gente. Nós, nos momentos mais difíceis, Deus queria que aquele povo dissesse assim: não, alguma coisa Deus vai fazer, porque Ele é grande, Ele é Deus, Ele prometeu, Ele falou, Ele está com a gente. Então a nossa reação nos momentos difíceis fala muito a respeito de quem nós estamos nos tornando ou nos tornamos. Pessoas de fé, pessoas que confiam em Deus, pessoas que realmente andam na obediência, na fé. E não foi isso que aconteceu com aquele povo. Por isso, ao invés deles entrarem no descanso de Deus, ao invés deles serem introduzidos naquela terra, num lugar abençoado, escolhido por Deus, eles foram morrendo no deserto. Deus teve que, eles poderiam do Egito para a terra prometida, eles só precisavam de 11 dias, eles só precisavam caminhar 11 dias, mas não, a viagem demorou 40 anos, por quê? Porque uma coisinha que surgia, se rebelavam, murmuravam, desobedecia. Aí Deus foi vendo, com este povo, eu não posso colocar esse povo nessa terra que eu prometi. Eles não têm essa fé, eles não obedecem, eles não creem, eles não confiam. Então Deus os fez rodear no deserto, e eles ficaram durante 40 anos rodeando no deserto, e eles iam morrendo, iam nascendo outra geração, aí foi levantando outra geração. Quando levantou uma outra geração, Deus falou: agora eu coloco esse povo lá dentro. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram, e entrou com uma outra geração. Por quê? Porque incredulidade, rebeldia, desobediência. Então existem momentos de grandes vitórias. É bom? Claro que é. Existem momentos de respostas, de vitórias, de grandes bênçãos. Existe. Mas Deus não nos conduz dessa forma. Não nos conduz dessa forma. Ele tem que permitir as situações. Você cria filhos, dando tudo o que eles querem, na hora que eles querem, facilitando tudo que eles querem, tudo que eles pedem, tudo que eles querem, tudo que eles pedem. Você está causando um mal terrível para os seus filhos, porque eles vão pensar que a vida é assim. A vida é só me dá aqui, toma aqui, receba aqui, me dá aqui, toma aqui. Na primeira dificuldade que eles têm na vida, eles se desesperam. Por isso que tem uns moleques que, quando arrumam emprego, uns moleques de 17, 18, quando eles arrumam emprego, eles nem ficam, porque a primeira bronca que eles levam do patrão, eles querem ir embora, né? Sim ou não? É ou não é? É um monte de frouxo, não precisa nem ser uma bronca, basta o patrão dizer: ó, tu tem que chegar na hora. Pronto, já, o moleque já treme. Eu não quero trabalhar mais não. Aí eu vou falar com minha mãe: eu não quero esse emprego não. E tem uns que ficam pulando de galho em galho, eles não param em lugar, nem vai parar em lugar nenhum. Vai parar em lugar nenhum. Aí a filha foi criada com toma aqui, tudo que exige a mamãe e o papai dá, aí ela casa. Primeiro ovo que ela frita errado, queimado, o marido fala: pô, o ovo aí que você fritou estava queimado a beça. Pronto, chora, quer ir embora. Não é assim? Sim ou não? Eu vou largar meu marido, eu quero voltar para casa. Porque tem um monte de gente sendo criado com essa ideia de que a vida é tudo maravilhoso hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não. Tem criança que você tem que dizer para ela: eu não vou te dar. Eu queria que a senhora comprasse isso, eu não vou te dar. Ainda que você tenha dinheiro, você tem que dizer: eu não vou te dar. Ela tem que passar por frustrações, ela tem que aprender a receber não. Isso aí você tá fazendo um grande bem para o seu filho e sua filha.
Você tem que fazer eles entenderem que a vida não é só todo dia me dá aqui, toma aqui, tudo que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. A vida não é assim. E quem pensa que é assim se arrebenta. Por isso que está cheio de gente por aí frustradozinho. Por isso que é assim. Por isso que é assim. Então, os moleques que se vai para o quartel, eles morrem lá. Eles morrem lá. Ingressa no quartel e vão morrer. Porque chegou atrasado, tu vai para a cadeia. Tu chegou atrasado, tu vai para a cadeia. Vai ficar preso, tu desobedeceu o superior, tu pega a cadeia. Não adianta tua mãe vir para cá, não. Tu lá dentro das Forças Armadas tem cadeia lá dentro. Você sabia? Tem cadeia. Tem uma jaulinha lá dentro. Arrumou confusão, não obedece, irmão, você vai ficar detido. Não interessa se a sua família vai vir chorar aqui. Você está detido. Está cheio de gente por aí fraca. Cheio de gente fraco. Basta um não, eles se desesperam na vida. Então Deus, Ele não nos conduz. Entreguei minha vida para Ele, maravilha. Estou seguindo Jesus, maravilha. Entreguei minha vida, maravilha. Ele faz milagre, ele responde, ele abençoa. Além do mais importante que Ele promete, a vida eterna, Ele é Deus para abençoar. Mas como é que a gente vai crescer na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual? Como é que nós vamos amadurecer na nossa fé, desenvolver a nossa fé? Só todo dia milagre, bênção, resposta, conquista? Não é assim. Ele permite adversidades. Aí Ele vai provar você no meio daquela adversidade. Qual é a sua fé? Que medida você crê nele, confia nele? Você obedece a Ele quando está tudo contrário? Você permanece na fé, confiando em Deus? Ah, não. Na hora da dificuldade, bispo, eu me desespero. Eu vivo desesperado. Na hora da dificuldade, bispo, eu fico tão desanimado, tão prostrada, que eu paraliso. Eu sinto vontade de entrar num buraco e entro. Eu fico no chão. Domingo, eu vou à igreja e falo que Deus é grande. Maravilha, né? Entra no buraco, domingo, Deus é grande. Segunda-feira, volta para o buraco. Terça-feira, buraco. Quarta-feira, buraco. Quinta-feira, dentro da caverna. Sexta-feira, dentro da cova. No sábado, dentro da cova. Aí no domingo diz, Deus é grande. E vive assim. Por quê? Porque é preciso aprender a viver por fé. Amém? Precisa aprender a viver por fé. É preciso aprender a viver por fé. As adversidades são permitidas por Deus. Então eu quero fazer uma oração, deixa eu só ler aqui para terminar, para a gente orar, buscar a presença de Deus. Versículo 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade sobre ti virá das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Agora tem água à beça, agora tem água em abundância. Então Mara tem a ver, e ficou evidenciado incredulidade, desespero, murmuração, que é um dos sinais daqueles que de fato não são de fé e não estão confiando em Deus. Elim tem a ver com a abundância de Deus. Então o mesmo Deus que permitiu que eles não encontrassem água por 3 dias e depois águas amargas, e transformou em doce,
é o mesmo Deus que os conduziu para onde tinha muita água. Então nós vamos orar, buscar a presença de Deus, e você não esqueça dessas coisas, está cheio de gente por aí, é que você não tenha que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas não se iluda. Está cheio de gente por aí que diz, não, eu tenho teologia, eu sou formado em teologia, eu conheço profundamente. Não tem fé, não vive a fé para enfrentar uma agulha na vida. Às vezes tem outros que não tem teologia, que não tem curso de teologia coisa nenhuma, mas aconteça o que acontecer, a pessoa é de fé, se mostra de fé, confiante, está tudo desmoronando, mas aquela pessoa é de fé. As pessoas olham e falam, pô, essa é de fé, porque é a fé que Deus procura acima de tudo dentro de nós, amém? Então não se iluda, olhe para você mesmo, você não olha a sua aparência física no espelho? Olha ou não olha? Olha se o cabelo como é que está, se está para cima, para baixo, você não olha a sua aparência? Olha, está com o rosto limpo, se a maquiagem está legal, as mulheres, se apareceu alguma ruga, se apareceu alguma coisa, você não vê a sua aparência física constantemente? Então, mas não pode esquecer de olhar a condição espiritual. Como é que eu estou espiritualmente? Porque fisicamente é fácil. A pessoa diz, emagreci, pô, essa semana eu engordei. Essa semana caiu o cabelo, essa semana o cabelo cresceu. Fisicamente é fácil, mas você tem que olhar espiritualmente. Como é que eu estou espiritualmente? Quem eu me tornei e tenho me tornado a cada dia? Uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa confiante em Deus, é maravilha. Então, vá em frente, continue assim. Não. Tem gente até que demonstra, por mais difícil que possa entender isso, às vezes pessoas dentro de igrejas, elas não creem absolutamente nada do que Deus possa fazer. Ora, se tem pastores por aí, infelizmente, se tem pastores que eles derrotam as pessoas, eles não creem que Deus possa fazer nada, mas eles pregam. Imagine membros de igrejas. Então, o que nós devemos fazer? Você tem que cuidar da sua aparência física, da sua condição física, claro, cuidar. Mas espera aí, eu tenho que olhar para o mais importante. Eu não vou esquecer o lado, mas o mais importante é a minha vida espiritual. Como é que eu estou com Deus? Quem eu me tornei ou tenho me tornado? Quem eu tenho sido? Será que os seus familiares, especialmente os incrédulos, eles podem dizer, minha mãe, minha esposa, minha avó, minha tia, meu irmão, eles são pessoas de fé realmente, são pessoas de Deus, são pessoas realmente de fé, aconteça o que acontecer, eles têm a fé, eles têm a confiança em Deus, eles não se desesperam, eles não se derrotam, eles se mantêm na fé. Será que é isso? Ou as pessoas olham assim e falam, tem fé nenhuma? Eu digo, tem cristãos passando por isso. Às vezes eles têm que ouvir de uma pessoa que não conhece nada de Deus, fulano, não se desespera, fulano, confia em Deus, fulano, tem um Deus no céu, o seu problema não é nada para Deus. A pessoa vem com aquela linguagem simples, e uma linguagem de alguém que nem conhece a Bíblia, fala, fulano, não se desespera, Deus é muito grande, tem um Deus no céu. Ora, o incrédulo, do seu jeito está passando fé para o que se diz cristão, o negócio virou.
Não deveria ser o contrário, sim ou não? É o contrário. O cristão com a sua fé deveria abençoar os incrédulos. Não, existe um Deus. Vamos orar. Para Deus sempre tem saída, sempre tem solução. Não se entrega, não se desespera, não deixa. Vamos orar. Deus pode todas as coisas. Os cristãos é que deveriam transmitir fé para os incrédulos, mas infelizmente nem sempre é assim. Às vezes o incrédulo tem que tentar levantar um cristão, porque muita gente confunde realmente ser uma pessoa de fé com alguém que está dentro de igreja. Isso não quer dizer nada. Então aqui no versículo, para a gente terminar, no versículo 5, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram saudáveis. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então tem os testes, tem as provas que Deus traz, permite, para a gente ver e mostrar para Ele se realmente cremos ou não. Amém? Vamos falar com Deus. Feche os olhos, fique de pé, por favor, esqueça-se das pessoas lá fora. Vamos falar com Deus. Antes de você buscar a sua presença, faça uma oração por você. Olhe para dentro de você, pergunte-se quem eu tenho sido, quem eu tenho me tornado, uma pessoa de fé, obediente, que confia em Deus. E aí, de acordo com o que você encontrar, você deve orar. Feche os olhos, por favor, no nome de Jesus.